Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Seja bem-vindo. Dando continuidade ao projeto de apresentar poetas brasileiros contemporâneos, hoje é a vez do Leonardo Matias, também conhecido como Hora Multi. Ele atua nas artes com ênfase no setor editorial. Ele já assinou mais de 1000 capas e projetos gráficos para livros de diversas editoras, em especial para a editora Patuá, do Eduardo Lacerda, da qual ele é parceiro há mais de uma década. Leonardo Matias se dedica ao estudo de corporeidade e transcendência do livro, registrando em instalações de arte e via escritura seus experimentos. Algumas de suas obras são os livros ou Reticências entre parênteses, A Serpente Espelho, Objeto Ímã, as exposições Vazios Volúveis e a Mecânica do Livro no Espaço também são de autoria de Leonardo Matias. Então, com vocês, o poeta Leonardo Matias. A minha caminhada com a literatura parece que tem um trajeto bem definido, assim, quando eu olho para trás. Começou quando eu tinha lá meus 17 anos e tinha essa vida formal de trabalhava com arquitetura, e a literatura era um lazer que ganhou uma atenção mais analítica quando foi se enriquecendo mais o meu repertório, fui lendo mais livros, percebendo estilos diferentes e que os estilos poderiam denotar novos prismas de visão para as mesmas coisas, para as situações parecidas comuns ao ser humano, né? E aí eu fui começando a entender, ser contaminado por isso e entender a minha própria vida com uma possibilidade, com muitas possibilidades a mais de observação. E isso me impeliu a praticar a escrita também. Desde então, parece que esses caminhos que pareciam ilusoriamente à parte, literatura como uma coisa, como uma área, como um nicho da vida, e a vida como um todo, foram se afunilando, se estreitando e se tornaram uma coisa só, no sentido de que eu não consigo sequer conceber exercício de literatura, de produção de qualquer tipo de arte, desenho, pintura, na minha vida, ou escrita, como uma coisa estanque aos processos de conhecer a vida, de investigar. Eu não fico preocupado com necessariamente conformar um projeto num livro, enfim, numa série de textos. Essa coisa da conformação me vem na hora da lapidação, quando muitas ideias estão confluindo e me impelindo a produzir, e de repente eu me vejo com uma gama de textos ou de imagens ou de tudo junto, que é o que mais acontece comigo, tudo junto, e entendo que esse material se atrai de alguma forma, tem alguma coisa afim. Eu também já comecei projetos como esse livro aqui que eu publiquei, chamado Reticências entre parênteses. Comecei com uma ideia apenas, que era, eu queria fazer um livro que parecesse um filme. E eu percebi que o processo de concepção seria muito importante para determinar o ritmo, por exemplo. Então eu comecei com uma ideia de projeto, né? Mas que foi uma ideia natural, partindo dessa observação de mundo. Eu queria aplicar a observação de mundo de uma forma cinematográfica. Então a solução que eu encontrei foi de construir texto e imagem já diagramando o livro. Ou seja, eu comecei a diagramar o livro com um ponto de partida só, mas sem muito material, com 1 ou 2 textos, com 3 ou 4 imagens.
Bom, então o que isso quer dizer? A ideia de projeto veio do que normalmente antes do que os processos comuns, em que só depois que se confluem os estímulos e os materiais e vai se fazer uma autoanálise dessa visão de mundo é que se torna um projeto. Nesse, como o ritmo era imperativo, eu pensei nisso e fui desenvolvendo, mas não deixa de ser confluência de uma ideia que surgiu naturalmente, por impulso que eu posso dizer como o autor estando como um tradutor de impulsos, estímulos, pensamentos que são que agem sobre mim antes de que eu possa ter uma ideia de projeto, como se eu fosse o princípio ativo que vai dar o start nessa coisa que vai se construir. Eu só espero atento e vivo a minha vida, e isso me leva para um lugar de projeto literário, do que mais se aproxima para mim de chamar de projeto literário, né? Mas eu até confesso que eu sou um pouco repelente a essas coisas de ideia de carreira, ideia de construir uma produção consistente, um livro atrás do outro. Eu acho que repelente para o meu processo, para o tipo de processo que eu gosto, que é uma coisa mais solta e fluida. Agora, eu vejo uma importância desse tipo de projeto para quem, por exemplo, quer viver de literatura. Então, você tem que ter um plano estratégico de ação literária, por exemplo, coisa que eu não busco. Eu vejo a arte na minha vida, embora ela seja um poder imperativo, como algo que simplesmente flui, e eu estou aqui para aprender a tatear a vida, ou algo do gênero. Então, isso significa para mim projeto. Projeto é estar aberto a possibilidades e ser surpreendido com novos processos, novos modos de fazer, novas visões de vida, etc. Bom, para essa parte das leituras dos meus textos, eu tive a ideia de separar trechinhos pequenos de cada uma das publicações para que se ficasse um rastro, uma pista de uma trajetória, né, dos processos criativos. Claro que um texto pequeno ou um poema de cada livro vai ficar uma coisa bem vaga no sentido de compreender as obras como um todo, mas eu acho que no sentido de dinâmica de travessia do tempo e maturação literária, por exemplo, possa talvez ficar interessante. Então eu vou começar aqui com De Pé. De Pé foi minha primeira publicação, inclusive marcou a minha estreia em parceria com essa editora muito querida que é a Patuá, com a qual eu tenho parceria até hoje, né, como ilustrador, diagramador. O primeiro livro que eu fiz um projeto desenhado foi o meu próprio livro autoral, que o Edu Lacerda generosamente gostou dos meus poemas e falou para publicar, e não só isso, fez um pós-fácil que me ajudou a compreender de alguma forma os meus processos por uma outra visão. Ele e a Aline Rocha fizeram um pós-fácil chamado Mobilis Cantabris, do qual eu releio com muita alegria até hoje, né? E aí é um livro de poemas curtos feitos para ser como se fosse um mobile mesmo, porque ele dá uma continuidade a uma vazão de ideias, mas ele é para ser lido como pequenos pontos luminosos, assim, de sacadas que foram ali lapidadas para se tornarem poemas. Por isso o livro se chama De Pé, porque o fato de estar de pé, na minha concepção, para o nosso corpo humano, ele intui que vai haver alguma ação seguinte. Em pé, tanto uma posição que pode ser de repouso, como pode preceder alguma outra coisa, né? Porque a gente não fica muito tempo de pé, geralmente a gente vai sentar, deitar, andar, agir. Então era essa coisa de entender o corpo a partir das mobilidades e imobilidades. Por isso se tornou um mobile. Eu aqui separei um poema curto, que é assim. Dentro das gretas,
dos sonhos, presas debaixo do espelho dos olhos, as coisas ensejam seus ritmos secretos, descobertos no impassível talvez. O livro tem bem um clima assim, de investigação dos mistérios, nos vazios dos processos que a gente vive como um todo. Logo depois eu publiquei esse livro, do qual eu já mostrei antes, que é um livro-filme que eu chamo, que é Reticências em Parênteses, e tem esse título justo porque as reticências entre parênteses são aqueles símbolos que na literatura a gente usa para mostrar que a gente suprimiu uma parte do texto, né? Então é como que um trabalho de pequenos textos e imagens que continuamente os seus vazios e os seus lapsos entre um e outro é que vão dar o significado. E eu chamo esses lapsos do espaço criativo do leitor, né? Porque o leitor é que vai, com o pensamento dele, com o entendimento dele, com a intuição dele, preencher essas pequenas reticências entre parênteses e vão dar a direção do livro, vão dar uma continuidade. Como ele é assim, uma coisa rítmica e fluida, com pequenos textos que às vezes beiram a tamanhos de frases e imagens, e a cadência da leitura pode ser uma coisa interessante, eu separei como se fosse um filme, um corte. Então, eu separei, os 2 marcadorzinhos num trecho que eu vou ler, como se a gente estivesse pegando um corte de um filme, um take, e lendo. Então, lá vai. Galhos secos examinam, mal se equilibram ao longo de seu próprio dorso torto. A copa parece murchar, alude ao esgotamento, retornando exausta ao mesmo estado. Nada. Temos a ilustração de uma árvore depois, que eu vou deixar misteriosa para que possa ser imaginada pelo leitor, pelo ouvinte, espectador. O poste elétrico não possui mais fios. Apenas 2 maços de binóculos pendem. No chão, nenhum grão move. Gira o pulso. Só o movimento. Não hão as horas. As mãos ocupadas. Teme secretamente a pressa dos outros pelas periferias dos olhos. Sacolas talham o viço vago do silêncio. Surge o veículo em sua direção. Ainda não. Num sopro, o que atentava a um caminho passa a tender ao desvio. Manchas mínimas desfolham no asfalto. Para. Do porta-malas, um barulho. Alguém, não se vê. Apenas ombros. Guia o automóvel. Outro sai. Larga seus óculos e põe de viés os dedos. Choca-os contra o vidro, que não abre. Desiste. Caminha até você, o leitor, e olha fixamente. Um momento. Você pode ser um leitor nada e, se realmente não acreditar em nada, ainda pode ler um livro sobre isso. Você pode ser mulher, e isso não é nada. Como nada é ser homem, afinal, você terá de raspar os pelos, e isso também não faz diferença. A vida está cheia de nada e ainda assim tensiona as coisas, e por isso seguimos insistindo, mesmo por nada. Esse é o trecho do 2º livro. Depois desse livro, numa viagem à Bahia, eu escrevi no celular alguns poemas de lugares que me comoveram. Era uma viagem que não só me comovia por fora, mas era uma grande e intensa transformação interna da qual eu vivia. Então acho que esse choque promoveu os poemas e impulsionou suas escrituras. Eu separei um poema que eu escrevi sobre a Lagoa do Abaeté, que para mim é um lugar de poder, do qual me atrai muito e me fascina. Mesmo um pouco sucateado como ele anda hoje. Então usei uma epígrafe do disco Gil Luminoso, do Gilberto Gil, que diz: aqui, onde a cor é clara,
agora que é tudo escuro. E o poema chama-se O Caminho do Meio. O livro é um livro artesanal que chama Samba Vermelho Fogo. Uma lagoa, lagoa do Abaeté. Pó açafrão, num susto clareia, aproxima a rodeia, é branca a beira do negro Abaeté. O que foi, é, e o pássaro prisma, ave azeviche rasgando o escuro, Abaeté. O que a rodeia, a beira, Abaeté verde esmeralda, fixa, arrasta o corpo, bicho, coisa, gente, quem mata a sede no doce Abaeté. A pelagem branca, o branco animal esfrega o dorso contra a polidez do que o envolve, a areia de estrelas, mina céu aberto, o Abaeté. Uma trilha de extremos desenha o que o sol dissimula nos olhos da lagoa. Bom, e para a reta final, eu publiquei esses 2 livrinhos que são os mais recentes, A Serpente Espelho, do qual eu escrevi um pouquinho antes da pandemia e publiquei no meio da pandemia em 2020, em dezembro de 2020 por aí, e esse que eu acabei de lançar, que é o Objeto Imã, um livrinho que eu escrevi antes desse outro, há 2 anos, ficou engavetado. Eu não sabia direito o que ele queria dizer, os poemas eram bem intuitivos, era um fluxo meio livre de ideias, pensamentos, intuições, percepções, enfim. E aí, 2 anos depois eu fui retomá-lo e parecia que ele descrevia algumas das minhas experiências super recentes, assim, eu consegui enxergar nesse jogo de espelhos um significado muito maior, então eu decidi lapidá-lo e lançá-lo agora há pouco tempo. Lancei há um mês, 2 meses atrás, não sei. Então, como esse foi lançado primeiro, embora escrito depois, é o que eu vou contar na minha trajetória de publicações. Então, eu também escolhi um corte desse livro, né, com 2 marcadores, porque ele também tem essa coisa rítmica da fluência de ideias, como buscando um diálogo com esse leitor imaginado, existente e inexistente ao mesmo tempo. Esse corte começa onde também inicia uma seção do livro que se chama Do que Podemos Ser. Por este livro espelho, poderia a repentina tempestade alargar a brancura das tuas paredes. Bastaria, no segundo seguinte, o pousar dos olhos para devolvê-los à negra aridez. E lambendo os dedos, evocaríamos o arco furta-cor na cadência do mudar das páginas. Cósmico caminho insondável, inaugurado a cada passo, flutuante e silencioso ardor de galáxia. Na mansidão da noite escura, o tapete espelhado expande, sonhando outras pessoas, outros espaços e coisas, sorvendo de nós mesmos outros reflexos, desconhecidos, variados e melhores. Em languidez oculta, a duração das trocas de pele. Seríamos assim nós mesmos, este próprio livro, dado que tudo que ressoa em sua intangível sintonia se faz imagem dinâmica? Qual será a nossa duração se não tivermos tempo? O breve encarne refratário revelará a mutação em seu espectro, no emergir da serpente sem corpo, que ao nos tragar inocula, em nosso íntimo horizonte, sua morada curativa. Como em nossa natureza, nada aqui se perde. Leve é a prata dos nitratos, que do livro espelho efervesce até onde age o pensamento e o pensamento é agido. Até onde o seu sobrepõe-se ao meu através do espelho, este pensamento uno, que é seu e meu,
e além nos envolve, indivisível, o indecifrável livro. Para terminar, eu separei 2 poeminhas desse livro Objeto Imã. Então lá vai o primeiro. Há 8 anos era o que se escondia. Há 9 onças é o que não se pode questionar. A saudade levava a chuva há 7 outonos. Há 6 ciscos, meus olhos rompiam cascos, enxergavam. Há 1 minuto vidro, o que, oculto, não se pode saber. Sabedoria é risco, insondável pedra de sal. De manhã o sol nascerá branco, e nossos corpos aquecidos, descansados e descalços se lançarão feito discos por afazeres e escolhas. Mãos nos bolsos percorrem forros aveludados. Ainda não é verão, mas já é tarde. Ainda é manhã se a noite some, como que se escondia há 8 anos. Então esse é o fim do primeiro poema. E agora eu vou para o poema final. Que é feito em homenagem a um artista que eu admiro muito, a visão de mundo que ele expressa, ou pelo menos eu tento ler da expressão dele, que é o Hokusai, gravurista japonês. E então esse poema se chama Hokusai número 9. Eu usei aqui 2 epígrafes. A primeira é uma releitura de uma fala da Susan Sontag, que ela fala que sentir é um jeito de pensar, ou pensar é um jeito de sentir, alguma coisa assim. Então eu fiz uma mistura dessa frase dela com a da Gertrude Stein, do Uma rosa é uma rosa é uma rosa, e ficou algo assim. Sentir é um jeito de pensar, é um jeito de sentir. E tem uma segunda epígrafe que diz: percepção é condição de alinhamento. Vir a ser vento e bater maré é sentir. Estrelas ardem o que der para ser. De outra boca morder a mesma maçã, 1000 bocas passam, escorrem. A fome de outro vazio ser. Pressão amassa a ossatura do boi, e no instante seguinte, ver-se a si por outras fendas, enxergar, ter, antever voz que atreve o segredo. Do plexo parte descola o amor, advindo de tempestades alheias. O nervo exposto toca o mesmo relento das imagens há anos-luz produzidas, o momento em que emanaram do astro até tocarem o papel verdeado em ondas. Através, o vento nelas sinala. Desenhas, Guaque o Rojin, aos 89 anos, intuindo penetrar o mistério das coisas. Sentir ver a mesma maçã no escuro, a imensidão do céu e a solidão e a não solidão solar dos planetas. Vir a sê-la. Então aqui eu termino minhas leituras, deixando meu agradecimento a você que ouviu, que interagiu com o meu vídeo, também ao convite, ao Wisner e ao seu canal, que merece ser ouvido, que merece ser os livros que ele conta, que merecem ser lidos para a gente dar força para a importante cultura e literatura contemporânea e para as iniciativas como essa que valorizam a literatura, os autores em geral, os autores contemporâneos, vivos, enfim. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido divertido. Um abraço.